Fala pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre geometria analítica. Então a gente fala sobre 3 conteúdos: distância entre 2 pontos, ponto médio e baricentro. Então vamos lá. Existe uma fórmula que a gente pode usar para calcular a distância entre 2 pontos. Então, dados 2 pontos quaisquer, então aqui, ponto A e ponto B. Eu não sei qual é a posição desse ponto, pode ser qualquer posição. Então a gente pode dizer que ele é x de A e y de A, que essas são as coordenadas dele. Coordenadas genéricas para A, e a gente pode fazer a mesma coisa para o B. Então x de B, y de B. Eu quero achar essa distância aqui, que a gente chama de distância de AB. Como que eu faço isso? É muito simples. A gente vai usar uma fórmula baseada no Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, beleza? Aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa. Então o que a gente vai fazer? Vai ser distância de AB é igual a raiz quadrada de... Eu quero a distância de A até B, então eu vou pegar final menos inicial. Então vamos lá. Então o B é o final e o A é o inicial. Então a gente vai começar com x e depois com y. Então vai ser x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Então essa é a fórmula que a gente utiliza para calcular a distância entre 2 pontos. Então vamos fazer um exemplo. Dados os pontos A, 1 e 3, e B, 2 e menos 3. Como que a gente faz? Aqui eu tenho a representação x de A e y de A. E aqui eu tenho a representação x de B e y de B. Beleza, então basta eu substituir na minha fórmula. Então vamos lá. Distância de AB é igual a raiz de x de B é quanto? 2. 2 menos x de A, que é 1. Tudo isso ao quadrado, mais y de B, que é menos 3, menos o y de A, que é 3. Tudo isso ao quadrado também. Então, a distância de AB vai ser... Aqui a gente tem 2 menos 1, 1. 1 ao quadrado, 1. Então, a gente vai ter raiz de 1. Mais... Aqui eu tenho menos 3, dá menos 6, beleza? Menos 6 ao quadrado dá 36. Então, a gente tem mais 36. Então, a distância de AB é igual a raiz de 37. Unidades de comprimento. Eu preciso calcular a raiz de 37? Se estiver fazendo minha prova, não preciso. Eu fico satisfeito se você chegar no raiz de 37. Beleza? Agora, a gente vai para o ponto médio. O que seria o ponto médio? O ponto médio seria um ponto equidistante a outros dois. Então, vamos desenhar aqui. Então, vamos supor que eu tenho os mesmos. Ponto A e ponto B. Sendo o ponto A, x de A, y de A. Beleza? E o ponto B, x de B, y de B. Assim como a gente fez anteriormente. Para eu calcular o ponto médio, seria o ponto que está exatamente na metade da distância entre A e B. Vou chamar ele de M. Então, esse ponto M vai ser x de M, y de M. Beleza? Mas existe uma fórmula para eu calcular o ponto médio. A gente sabe que, para eu calcular a média aritmética de alguma coisa, a gente vai utilizar a soma da quantidade de coisas dividido pelo número de coisas que tem. Então, por exemplo, se numa turma de 30 alunos eu vou fazer a média aritmética, eu vou somar a idade dos 30 e depois eu vou dividir por 30.
Aqui eu quero o ponto médio entre esses dois pontos. Então eu vou somar as coordenadas dele em x e em y e depois eu divido por 2. Beleza? Então vamos lá. Eu posso dizer que m, que é igual a x de m e y de m, também pode ser escrito da seguinte forma. X de A mais x de B dividido por 2 e y de A mais y de B dividido por 2. Beleza? Tá, então vamos considerar agora que eu quero achar o ponto médio entre esses dois pontos que eu achei a distância. Vamos fazer isso? Então, eu sei que o ponto A é dado por 1 e 3. 1 e 3. E eu sei que o ponto B é dado por 2 e menos 3. Beleza? Então vamos achar o ponto médio? Então m vai ser igual. X de A é 1, mais x de B, que é 2, dividido por 2. E y de A é 3, mais o y de B, que é menos 3. Tudo isso dividido por 2. Então, beleza. Então, m vai ser 1 mais 2, 3. 3 dividido por 2, 3 meios. 3 mais menos 3, mais com menos dá menos. 3 menos 3, 0. 0 dividido por 2 é o próprio 0. Então, aqui eu achei o ponto médio entre esses dois pontos que eu calculei a distância entre eles na questão anterior, no exemplo anterior. E agora o que seria o baricentro? O baricentro de um triângulo seria o ponto de massa desse triângulo. E o que seria o ponto de massa? É basicamente o seguinte, vamos supor que eu tenho um triângulo. Vou pegar esse triângulo e vou marcar lá o baricentro. O baricentro seria exatamente o ponto onde, se eu colocar uma caneta ou alguma coisa do tipo, eu consiga deixar esse meu triângulo completamente equilibrado. Ou seja, ele é o centro de massa. Então ele é bastante importante, principalmente quando a gente for fazer algum cálculo de geometria, engenharia, enfim. É um ponto bastante importante. A gente vai representar ele como G. O baricentro, eu falei anteriormente que ele é um ponto do centro de massa do triângulo. Então a gente tem 3 pontos relacionados. Para eu calcular ele, eu vou fazer o seguinte. Se eu tenho 3 pontos, vamos lá. A, B e C, por exemplo. Para eu calcular o baricentro, eu vou fazer a média aritmética das coordenadas desses 3 pontos. E quais são as coordenadas? X de A, Y de A. O B vai ser X de B, Y de B. E o C vai ser X de C, Y de C. Beleza? Então, a fórmula para eu calcular o baricentro vai ser X de A mais X de B mais X de C. Tudo isso dividido por 3. E Y de A mais Y de B mais Y de C. Tudo isso dividido por 3. Beleza? Então agora vamos calcular o baricentro de um triângulo que é formado por o A continua sendo igual, que é 1 e 3. O B vai continuar sendo igual, que por exemplo é 2 e menos 3. E o C, vamos colocar que ele é 2 e 2, por exemplo. Então vamos lá. Para eu calcular o G, o baricentro, vai ser X de A, que é 1, mais X de B, que é 2, mais o X de C, que também é 2, dividido por 3. Y de A, que é 3, mais o Y de B, que é menos 3, mais o Y de C, que também é 2. Tudo isso dividido por 3. Vou separar aqui, só para a gente não se confundir. Então vamos lá. Aqui. Então, calculando. O baricentro vai ser 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 dividido por 3. 3 mais menos 3, mais com menos dá menos. 3 menos 3, 0.
Então sobra o 2, né? 2 terços. Então, o baricentro desse triângulo formado pelos pontos A, 1 e 3, B, 2 e menos 3 e C, 2 e 2, vai ser 5 terços e 2 terços. 5 terços é sua coordenada em X e 2 terços é sua coordenada em Y. Beleza, pessoal? Um abraço.